Bom dia, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo da série que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de João. Nós iremos passar durante toda essa última semana de 2025 e também a primeira do ano de 2026. É um desafio, de fato, é um desafio no qual nós vamos nos propor a nos debruçar sobre esse texto tão irrelevante que é o texto de João. Desde já, então, peço que você possa curtir para que o Instagram reconheça como um vídeo relevante. Peço também que você aperte o botão do aviãozinho para que seus amigos possam entrar. Eu já saúdo aqui meu querido professor Rodrigo Ribeiro, que entrou na live. Professor, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Eu sei que é um pouco cedo, né, 6h30 ainda, a galera tá dormindo, mas eu também vou deixar essa live gravada, depois eu irei postar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem tão relevante. E algo que eu sempre entendo comigo é que não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, é sobre a mensagem que eu carrego, é sobre o propósito que está comigo. Então, não que os aplausos, que o holofote não seja para mim mesmo, mas seja para aquilo que eu estou realizando, seja para a pessoa que eu estou apontando, porque eu sempre retomo essa passagem que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Aquilo que eu faço é maior do que eu mesmo. Eu não sou relevante a ponto de merecer nada. Então, aquilo que eu me proponho fazer aqui é ajudar que várias pessoas possam ser transformadas através do conhecimento, através da verdade que eu estou realizando aqui. Então, estou dando esse tempinho aqui para você poder se ambientar, para que você possa chamar seus amigos, para nós entrarmos nesse texto tão relevante que é o Evangelho que João escreveu. Uma das pessoas que me inspiram muito a fazer lives, a estar presente nas redes sociais, é um influencer de finanças chamado Thiago Nigro. Eu lembro que entre o ano de 2020 e 2022, o Thiago Nigro realizava várias sequências de lives, as quais ele chamava de desafio. E também aquilo que me inspirou a colocar aqui o desafio. E nessa sequência de lives, o Thiago Nigro colocava esse desafio como um desafio para si mesmo, de estar presente durante vários dias para transmitir uma mensagem, e também um desafio para as pessoas que estavam presentes assistindo a ele, acompanhando. Também, mais uma vez, aqui eu saúdo, reverencio, né? Eu dou um oi pro meu amigo Robson, que entrou, o amigo Bruno também. Graças a paz, meu irmão, seja bem-vindo. E é um desafio, de fato. Não é confortável para nós estarmos aqui presentes às 6h30 da manhã, ouvindo uma mensagem, estudando algo. É claro que nosso corpo, nosso ser material, por exemplo, nossa carne, gostaria de estar dormindo, talvez aproveitando as férias. Eu estou de férias, tanto do trabalho quanto da faculdade. Certamente eu gostaria de estar, talvez, na praia, gostaria de estar realizando algo para poder descansar, que sim, o descanso é relevante. Mas talvez mais importante do que o descanso, também tão importante quanto o descanso, na verdade, é o trabalho com um propósito, é a realização de algo de valor para os outros. E é isso que eu estou realizando aqui, é o trabalho, é o valor, é a criação de coisas que venham de fato a causar transformação na vida dos outros. Em um mundo onde as pessoas têm tanta informação, onde nós temos o acesso à informação em nossa palma da mão, muitas vezes nós não temos o discernimento, a capacidade de discernir os tempos, de discernir as informações que são verdadeiras ou não. Existe aquela palavra também chamada pós-verdade. Nós estamos na era da pós-verdade, onde as pessoas... O que importa mais não é se o que eu estou falando é certo ou não, mas se vocês concordam comigo ou não, sabe? É uma geração muito difícil, onde nós precisamos mostrar a verdade às pessoas. E cabe a elas, ao reconhecer a verdade, aceitarem ou não. Mas nós estamos fazendo nosso papel. Estamos mostrando a verdade. E o que eu vou fazer aqui durante esses 7 dias, 2 capítulos por dia de João, é mostrar a verdade que transformou minha vida, a verdade que também transformou vidas de muitas pessoas, um livro que tem transformado gerações, que é o Evangelho de João. Então já estamos com 5 minutos de live, então vamos dar início. Vou tirar a música aqui para não atrapalhar os direitos autorais do vídeo e também para não atrapalhar nosso foco. E antes de iniciar a leitura, é importante nós conectarmos com o Criador. Antes de nós estudarmos o texto bíblico, é relevante nós orarmos para que o Deus que inspirou a escrita bíblica venha também a inspirar e nos direcionar, nos conduzir a esse estudo. Então, se você pode, eu peço que você feche seus olhos e venha orar comigo, pedindo direcionamento espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra, nós te damos graças por esse dia de hoje que o Senhor nos conduziu aqui
a assistir essa live, a transmitir essa mensagem. Que, Senhor, nós desde já pedimos que o Senhor venha abençoar a pessoa que está assistindo aqui. Não sei qual é o estado de saúde dessa pessoa, mas em nome de Jesus nós pedimos cura, nós pedimos restauração, nós pedimos vitalidade. Que essa pessoa que está finalizando agora o ano de 2025 junto a mim possa iniciar o próximo ano de 2026 com compromisso. O compromisso de conhecer o Senhor mais, de prosseguir em conhecê-lo, de torná-lo conhecido também, porque é isso que nos move, esse é o nosso maior propósito de vida. Eu peço que o Senhor age com misericórdia, com graça, com sabedoria, com unção, de fato, para que eu venha a transmitir essa mensagem de forma simples, mas profunda, que eu venha a expor as suas escrituras, porque o poder não está em mim, mas o poder está no Evangelho, está na palavra do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos fortalecer, venha nos conduzir, venha nos direcionar. Tudo é para a sua glória, tudo vem de ti e tudo volta para ti. É no nome do seu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. O Evangelho de João é tido como o texto mais importante e relevante já escrito. Eu faço minhas as palavras do grande mestre da palavra, Hernandes Dias Lopes, no qual ele escreve o seguinte: nenhum livro foi tão disseminado, tão escrito quanto o Evangelho de João. Vidas foram transformadas através do evangelismo a partir da escrita de João. Então, se existe um livro que causou tanta transformação em mentalidades e em vidas quanto o Evangelho de João, por que nós não nos propomos a também estudar, a conhecer e nos debruçar nesse tão importante nessa tão importante obra, não é mesmo? Então, se você puder, se tiver acesso a essa Bíblia, ou acesso no celular, ou só ouça com atenção, certamente você vai ser transformado, não por mim mais uma vez, mas através das escrituras desse texto que vai ser lido agora. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem era João? Quem é essa pessoa que escreveu o texto? João é tido como discípulo amado, é tido como discípulo que reclinava sua cabeça no peito, no ombro de Jesus, na ceia, na última ceia. João era a pessoa mais próxima de Jesus. Ele tinha, sim, alguns deslizes. Ele é tido também como o filho do trovão, aquele que queria descer fogo do céu, assim como o profeta Elias fez e desceu fogo do céu. Ele queria fazer isso contra os samaritanos, o povo que não tinha recebido Jesus. João, o filho do trovão, junto com seu irmão Tiago, Boanerges, tinha esse caráter, talvez como Pedro, explosivo, mas depois de redimido, ele passa a ser o discípulo amado, o discípulo do amor, a pessoa que mais fala do amor em suas cartas foi o apóstolo João. O mesmo apóstolo João não escreveu apenas o Evangelho, não apenas escreveu essas três cartas, epístolas gerais, universais para toda a igreja do Senhor, mas também ele escreve a revelação do Apocalipse. Eu sei que parece um pouco redundante, porque Apocalipse significa revelação em grego, e também em inglês é Revelation, o texto de Apocalipse, mas é o texto da revelação, que Jesus dá a ele na ilha de Patmos, enquanto ele esteve exilado por causa do Evangelho. Então João é essa pessoa relevante, essa pessoa, o discípulo mais próximo de Jesus, o discípulo mais íntimo, que teve os segredos do Senhor revelados a ele. E João escreve o seu texto no final do primeiro século depois de Cristo. Então, por volta da década de 90, a 100 depois de Cristo, João estava escrevendo o seu evangelho, e ele escreve com um propósito muito claro. Diferentemente dos outros evangelistas, que são tidos como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João escreve com um propósito definido. Mateus escreve com o propósito de mostrar a majestade, a soberania de Jesus como Deus, como um rei para os judeus, o rei messiânico, o filho de Davi, para os judeus. Marcos, por sua vez, busca descrever Jesus como servo para os romanos. Jesus é tido toda hora como alguém que estava realizando algo, alguém que não tinha tempo para parar, que estava realizando muitas coisas como esse servo do Senhor, um servo sofredor, de fato, de Isaías 53, para os romanos. Por fim, Lucas escreve Jesus como um homem perfeito, como um homem sem defeito, e isso ele foi feito em sua maioria para os gregos. Por fim, João escreve o seu evangelho como uma forma de mostrar a divindade de Cristo para toda a humanidade. Tanto é que, diferentemente dos outros evangelistas, João vai escrever apenas 7 milagres.
7 evidências, 7 sinais que ele mostra para evidenciar a divindade de Jesus. Do mesmo modo, João coloca 7 declarações eu sou de Jesus. Assim como Deus se descreve no texto da Antiga Aliança, da Primeira Aliança, do Primeiro Testamento, o texto veterotestamentário, a palavra difícil, mas que é importante nós entendermos, o texto antigo do Primeiro Pacto, Deus se descreve como grande eu sou, o Yehye She-Ehyeh, a pessoa que é o grande Yahweh, a pessoa que será, foi, e sempre será a mesma eternamente. João retoma esse mesmo entendimento semítico, esse mesmo entendimento judaico para a realidade de Jesus, para mostrar que Jesus ele era, como nós começamos lendo, ele é e sempre será também, como o autor aos Hebreus escreve. Então Jesus é tido como, tem 7 sinais, nós iremos ler, temos a conversão da água em vinho, nós temos a cura do filho do servo do oficial do rei, nós temos a multiplicação de pães e peixes, nós temos Jesus andando sobre as águas, nós temos Jesus ressuscitando a Lázaro, curando o cego, também tem o paralítico do tanque de Betesda. Depois também nós temos as 7 declarações. Eu sou Jesus como o pão da vida, como a luz do mundo, como a porta das ovelhas, como bom pastor, como o caminho, a verdade e a vida. Agora que nós temos um apanhado um pouco geral, um contexto, de fato, do texto de João, nós podemos mergulhar naquilo que fomos lendo aqui, que foi lido. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu aprendo mais uma vez com o Hernán Dias Lopes que João não coloca um pretérito perfeito aqui, uma aula de gramática. João não coloca Jesus como, no princípio, foi o verbo, apenas era, que é uma ação que já se concretizou. Não, João coloca como era uma ação imperfeita no sentido de que é algo que ainda é presente, uma característica que ainda, de fato, define Jesus. Jesus é o verbo presente. O verbo, aqui, algumas traduções trazem a palavra. Isso é uma tradução para a palavra grega. O Novo Testamento é escrito em grego, embora ele tenha sido falado certamente em aramaico, que era a linguagem, o idioma corrente da época dos judeus, mas o Novo Testamento é escrito em grego. E logos tem a ver com isso, que os filósofos gregos faziam, e João deve certamente fazer uma referência a isso, tinham o logos como essa partícula criadora. Heráclito, Parmênides, os filósofos gregos pré-socráticos, socráticos também tinham essa ideia, essa visão de que para a criação do universo existia a arque, a partícula criadora, o princípio que está por trás da matéria. Para Tales de Mileto, por exemplo, existia a água. Para outros filósofos, Anaximandro, Anaxímenes, existia o fogo, existia ar, existia o éter, existia a substância que não era capaz de ser vista. Existiam várias coisas que poderiam ser descritas como o logos, como essa partícula criadora. Mas João vai ser incisivo ao dizer que não, gente, não é nada criado que trouxe a criação. Porque a criação não pode ser feito ex nihilo, não pode ser feito do nada. Do nada, nada pode ser feito. Somente o Criador pode criar algo. Assim como nós temos essa referência, uma metáfora que eu aprendo com o Rodrigo Silva, que se nós andarmos num canteiro de obras e vermos vários materiais que são utilizados para a construção de uma coisa, nós vamos entender que alguma pessoa passou lá, comprou esse material e deixou esse material. E o mesmo modo pode ser aplicado esse raciocínio para a nossa vida. Se nós vemos o oxigênio, se nós vemos o hidrogênio, se nós vemos a água, todas as coisas, os elementos naturais que compõem, por exemplo, a tabela periódica, se esses elementos existem, não podem ser criados do nada. É muito difícil nós dizermos que, do nada, uma explosão criou todas as coisas. É necessário que uma inteligência atemporal criou o tempo. Uma inteligência infinita criou aquilo que é infinito. Uma inteligência que é eterna criou aquilo que é temporal. E João é incisivo ao mostrar isso, que no princípio, gregos, romanos, judeus, no princípio, era o verbo, não apenas foi, mas era o verbo. O verbo estava com Deus, ele estava presente, ele acompanhava ao verbo, acompanhava ao próprio Deus, ele estava junto ao Senhor, criando todas as coisas. E o verbo era Deus. E certamente que João também retoma ao texto de Gênesis. João como judeu, João como alguém versado no entendimento judaico, certamente ele se lembra do texto de Gênesis 1:1, onde vai dizer, Moisés escreve, que do princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus cria céus primeiramente, depois cria a terra. Esse princípio de que o plano celestial precisa ser antes do plano terreno. Esse princípio de que Jesus estava lá no Éden, assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus dá uma ordem de trazer à existência aquilo que não existia. João revela e descortina
aquilo que estava por trás da criação, que era o próprio Verbo, que era o próprio Jesus encarnado, a pessoa da divindade, o Filho de Deus vivo que encarna e se faz presente na criação. E através dele todas as coisas são feitas, como nós vemos também em Colossenses, em Hebreus, onde vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é nele que habita toda a plenitude da divindade. É em Jesus que existe, que todas as coisas são feitas, e Jesus também é o primogênito, é o primeiro, é a pessoa que tem todo o direito da criação. Algo que é relevante assim, a gente pensar, vou sair um pouquinho do tema, é sobre números, né? Eu iniciei essa live e ainda não temos muito números relevantes para a live. Mas algo que me move não são números, algo que me move não são quantidade de pessoas. Mas se uma única pessoa for transformada através da mensagem que é aqui realizada, transmitida, então meu propósito já foi concretizado, meu propósito já foi cumprido. E também eu penso que números não eram relevantes para Jesus no sentido de que ele falou seus maiores discursos. João 3,16, por exemplo, a passagem mais evangelística de toda a Bíblia, foi dita por uma pessoa só, para Nicodemos. O discurso de Jesus com a mulher samaritana foi feito por uma pessoa só, a mulher samaritana. E depois ele foi transcrito e transformou também outras vidas. Então, não se preocupe muito com o pouco número de pessoas que está ouvindo você ainda. Eu iniciei o projeto de um canal no YouTube, iniciei um projeto de estar mais presente de forma intencional nas redes sociais, transmitindo a mensagem que eu tenho. E no início não foi muito relevante a repercussão que realizou, que foi feita. Mas aos poucos as pessoas foram comprando a ideia, as pessoas foram acompanhando, e hoje eu tenho um número um pouco maior do que aquele número que eu tive há 3 meses quando eu iniciei. É claro que não é um número que eu pretendo estar no futuro, mas é algo que não me move. O que me move não é a quantidade, mas é a fidelidade àquilo que foi chamado. Então acho que a gente pode retornar para o texto. Continuemos. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi desfeito. Mais uma vez nós vemos a pré-existência de Jesus e também a necessidade de Jesus para a criação de todas as coisas. A vida estava nele. Em quem? Em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Jesus vai descrever-se a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus está a vida. Nele está presente Bios, que é a vida natural para nós, e também o Zoe, que é a vida de Deus, a vida celestial, a vida eterna que nós temos acesso através da obra de Jesus. Depois, versículo 5 vai dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é muito importante e bonito de ser visto. Não sei como você está vendo os últimos acontecimentos do mundo, mas certamente algo deve assombrar você. Às vezes nós podemos ver que, como Salomão escreveu em Eclesiastes, nada de novo debaixo do sol. Pessoas boas sofrem coisas ruins, e pessoas ruins passam por coisas boas. E como a gente pode assimilar todas as coisas? Parece não ser possível, não é mesmo? Mas João traz essa nota de esperança pra gente, porque a luz, que é Jesus, resplandece nas trevas, e as trevas não podem resplandecer. Existe uma frase que é atribuída à história de Batman, o Cavaleiro das Trevas, da DC Comics, onde vai dizer que a noite sempre é mais escura antes do amanhecer. Então, se hoje nós vemos tantas atrocidades, tantas coisas ruins acontecendo entre pessoas, isso nos faz ter mais esperança de que um dia Deus, que enviou Jesus, vai trazer a justiça, vai trazer juízo para todas as coisas. Isso é a nossa esperança, de que a nossa vida não acaba aqui mesmo, mas a nossa vida, na verdade, se inicia depois de tudo aquilo, depois do apagar das luzes, depois do apagar dos nossos olhos, depois da nossa vida biológica acabar, nós certamente temos a esperança da vida eterna. E também isso pode ser trazido para o nosso próximo ano. Nós estamos passando um momento de transição. Na quarta-feira, dia 31, nós iremos passar para o novo ano, 2026, e eu decidi criar esse desafio como um momento estratégico para essa transição, de fechar o ano de 2025 estudando a palavra e iniciar o ano de 2026 também estudando aquilo que mais causa transformações de vida, que é a palavra do Senhor. Então que nós possamos ter acesso à luz que resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela, porque a luz é maior do que as trevas, o bem sempre vai vencer contra o mal, basta nós confiarmos de que no fim todas as coisas darão certo. Então nós vemos que João inicia o seu texto falando sobre o Verbo, falando sobre a criação divina, falando sobre a pré-existência de Jesus na criação. E agora parece que ele vai descendo, no sentido de passar daquilo que é eterno para aquilo que é
temporário, porque ele vai falar no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Esse João aqui não é o mesmo João que escreveu o texto, gente. É importante nós pensarmos nisso. Esse João é o João Batista, aquele que é descrito como o que veio preparar o caminho, é a voz do que clama no deserto. Então João era enviado por Deus no sentido de ser a testemunha, aquele que vem testificar, apontar e indicar um caminho mais elevado do que a si mesmo. Esse é o papel que nós estamos tentando realizar, um papel de sermos Joãos Batistas, a gente pode dizer no plural. Pessoas que vão mostrar, ei, eu não sou o caminho, ei, eu não sou a verdade, ei, eu não sou a vida, eu não sou a luz do mundo, mas eu conheço essa luz, eu conheço a fonte dessa vida. Venha até mim que eu vou apontar para você. João é descrito como aquele que estava no deserto. João não estava nos lugares mais luxuosos, João não estava no templo judaico, João não estava nos lugares onde tinha luxo, mas João estava apontando para um lugar de maior intimidade e devoção a Deus, que foi realizado através da encarnação do Verbo Jesus em nós. Eu dou um bom dia para o meu amigo Daniel, que entrou. Seja bem-vindo, meu amigo. Se sinta à vontade, se quiser abrir sua Bíblia no texto de João 1, nós estamos lendo nesse desafio da série de João. Versículo 10. O Verbo estava no mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Deus fala, o homem se cala. Deus é o maior orador, no sentido de ser aquele que tem a maior oratória. E eu aprendo isso mais uma vez com o Hernando Dias Lopes. Estou citando ele bastante aqui porque é uma grande referência para mim. Deus tem uma oratória tão grande porque ele se mostrou no princípio, no Verbo, o Verbo que era Deus, estava com Deus e criou todas as coisas. E agora ele mais uma vez decide se revelar aos homens. Esse Deus que nós cremos não é um Deus mudo, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo que se revela e se relaciona com a sua criação. E é isso que nós estamos lendo aqui com o texto de João. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. As pessoas buscaram mais as trevas do que a luz. As pessoas buscaram rejeitar a luz, porque a luz também evidencia a treva que existe em nós. A luz, quando nós acendemos a luz, nós vemos coisas que nós não gostaríamos de ver. Nós vemos sujeiras, nós vemos coisas que precisam ser acertadas. Mas é através dessa consciência, através apenas da conscientização daquilo que existe de errado em nós, que nós podemos viver, de fato, a verdadeira transformação. Jesus faz aqui. Jesus pode ser aceito no sentido do Jesus como ser humano. E eu faço aqui as palavras do meu grande amigo Lourenço, que Jesus pode ser aceito. Nós temos o Jesus do The Chosen, nós temos o Jesus daquele filme Jesus Revolution. Jesus é legal, Jesus é cool, trazendo uma passagem, uma palavra em inglês. Mas o Cristo é que traz uma responsabilidade para nós. Ao vermos a divindade de Cristo, nós não temos outra responsabilidade de trazer uma resposta a não ser de nos curvarmos a Ele, de nos reverenciarmos e falarmos: este é o Deus, este é o Verbo que estava com Deus e eu preciso ter a minha vida entregue a Ele, porque do contrário eu terei um juízo. Não no sentido de ter medo do juízo de Jesus, mas de amar a Cristo acima de todas as coisas e entender que Ele é o próprio Deus e é a Ele que nós devemos ter a nossa total e completa obediência e devoção. E tem uma passagem muito importante aqui no versículo 12, que embora Jesus vindo para os seus e os seus não o receberam, ele tem algo muito importante. Os judeus não aceitaram, em sua maioria, né? Claro que tinha judeus que aceitaram Jesus, tanto é que João, que escreve aqui, era judeu, os discípulos de Jesus eram, em sua maioria, judeus. Mas também existiam judeus que não aceitaram Jesus. E não sendo aceito pelo povo do pacto, Jesus passa a ser também aceito para os gentios, que somos nós, pessoas que não são descendentes de judeus. Mas algo que é muito importante aqui no versículo 12 nós vemos, Jesus dá aos que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Filiação, paternidade é uma palavra-chave no texto de João. Eu participei de uma escola de paternidade no início do ano, onde nós aprendemos um pouco mais disso. E vocês sabem quantas vezes a palavra pai é descrita no Evangelho de João? Quantas vezes Jesus fala a palavra pai?
O Daniel tá presente aí, se quiser colocar. Quem estiver presente pode colocar aí quantas vezes você acha que Jesus chama Pai do Evangelho de João. E já vou te adiantar, são muitas vezes. Mais de 121 vezes. Essa é a média que nós contamos de vezes que Jesus se refere a Deus como Abba, se refere a Deus como Pai. O mesmo Deus que no passado se revelou de vários nomes. Jeová Adonai, Shalom, Jeová Jireh, o grande eu sou, agora se refere a si mesmo com seu nome mais preferido, seu nome preferido por ele, que é Pai, Papai, Paizinho. Eu também aprendi isso com o Douglas Gonçalves, o fundador do movimento de Discópio, onde vai dizer que o único momento, um dos únicos, né, que Jesus descreve Deus não como Pai, mas como Deus, é na cruz, onde ele vai recitar o Salmo de número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ou para quê? Eli, Eli, lama sabachthani. O único momento, Douglas fala isso de forma magistral, em que Jesus deixa de chamar Deus de Pai é na cruz, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai nosso. Jesus chama Deus meu, na cruz, porque me desamparaste, para que nós, agora, através do sacrifício de Jesus na cruz, pudéssemos chamar Pai nosso, Pai nosso. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Essa é a maravilhosa graça. É o amor de Cristo que nos constrange a realizar algo. É o amor que nos leva a tomar uma decisão. É o amor que nos faz a aceitar, a não ser como aquelas pessoas que rejeitaram a luz, vendo ela, mas ser aquelas pessoas que buscaram a luz e que se tornaram filhos de Deus através da graça. E é isso que nós vemos aqui no versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se encarna. Nós comemoramos isso no Natal na semana passada. Jesus veio ao mundo. Muito embora ele não tenha vindo no dia 25 de dezembro, é uma data muito importante nós lembrarmos que Jesus é Deus e veio ao mundo. Não era como os deuses gregos, por exemplo, Zeus, ou o deus nórdico Odin, onde eles se encarnavam para ter relações com outras pessoas, para batalhar guerras ou para buscar seus objetivos mesquinhos. Não, Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, decide se encarnar, decide descer da sua glória para nós. Filipenses 2 fala sobre isso, a kenose, o exaltamento de Deus. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Graça e paz. Se puder abrir sua Bíblia, no livro de João, capítulo 2, capítulo 1, nós estamos lendo aqui. Jesus se encarna, diferentemente dos outros deuses gregos, por exemplo, que se encarnavam para poder batalhar, para ter os objetivos mesquinhos. Jesus se encarna de forma totalmente humilde, em uma manjedoura, em algo humilde, para que nós pudéssemos ter trazido a salvação. É isso que nós temos aqui nesse texto tão lindo, onde nós vemos a glória e nós vemos a graça através de Jesus. Bom dia, José Roberto, seja bem-vindo, meu amigo. Versículo 15. João dá testemunha a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. João aqui, mais uma vez, não é o João evangelista, é o João Batista, o João que veio para preparar o caminho, aquele que veio para apontar a Cristo, a Jesus como o Salvador, realmente. E João dá testemunho a respeito dele. Ele fala: este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante, porque já existia antes de mim. É um paradoxo, parece, né? Como assim? Jesus vem depois de João, mas já existia antes dele. Nós entendemos isso através do texto de João, onde vai dizer que Jesus já existia na criação. Jesus era o verbo que estava presente na criação com Deus. Então, a pré-existência de Jesus é algo inquestionável, é algo que de fato é verdadeiro. Porém, a sua encarnação só acontece um pouco depois de João Batista. É isso que ele vai falar aqui. Jesus é mais importante de João no sentido de ele ser o pleno cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus é aquele a que o templo apontava. Jesus é o pão, o maná que caiu do céu. Jesus é a menorá, o candelabro, tudo apontava para Jesus. E agora, Jesus, esse menininho que nasceu, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. O governo está sobre seus ombros. O governo de toda a criação estava nos ombros dessa criança que nasceu, que cresceu, que morreu, que ressuscitou e agora está assentado junto ao Pai no céu, mas também se faz presente em nosso coração através da obra, através da ministração do Espírito Santo, que também eu espero que esteja no coração de cada um que está assistindo a essa transmissão. Eu não vou conseguir ler todo o texto por causa do tempo, mas do versículo
19 ao 28, vai falar sobre o testemunho de João Batista mais uma vez. Vocês lembram que eu falei aqui que João veio para testemunhar da luz do mundo, que é Jesus, que é a vida que estava nele? As pessoas vão passar a perguntar: João, esse seu discurso é interessante, esse seu discurso parece muito bíblico, parece muito aquilo que nós estamos entendendo. Porventura, por acaso, você não seria o próprio Cristo, o próprio Messias, aquele que está apontado do Antigo Testamento, o profeta semelhante a Moisés que foi profetizado? Por acaso você não é esse Messias que vai nos salvar? E João escreve aqui, ele fala, na verdade: eu não sou o Cristo. E mais uma vez eu aprendo isso com o grande Hernando Dias Lopes. Talvez João, que tinha a sua maior tentação ao ouvir essa lisonja, onde as pessoas passavam a falar: por acaso você não é o Cristo? Por acaso você não é o Messias? E é a mesma coisa que nós podemos passar muitas vezes, onde nós, ao realizarmos grandes coisas, as pessoas passam a adorar a nós, passam a nos reverenciar. E isso vai mostrar o nosso coração. Será que nós somos como João Batista, que vai falar: olha, eu não sou o caminho, eu não sou o Cristo, mas eu o conheço, eu posso apontar. Eu não sou o profeta, ele vai falar aqui: eu não sou Elias, mas eu sou a voz do que clama no deserto, versículo 23. Ele é aquele que fala: endireitem o caminho do Senhor. João Batista leu tanto o texto, se a gente pode dizer assim, ele teve tanta intimidade com o texto de Isaías 40, que ele passa a se tornar o próprio texto, ele passa a se tornar a própria profecia. Isaías 43, onde vai dizer da voz que clama no deserto. João encarna essa própria profecia. E nós também temos esse mesmo convite, esse mesmo chamado de sermos como João Batista. Pessoas que vão denunciar o pecado no sentido de ser como luz, que vai mostrar para Jesus, que vai apontar o seu holofote para Cristo apenas. E através desse holofote da luz, certamente coisas que não são agradáveis a Deus serão reveladas, e através dessa revelação, através da conscientização do pecado, as pessoas poderão se arrepender e voltar dos seus caminhos. Então João conclui aqui o seu versículo 26, mostrando que ele tinha um pleno senso de propósito e sabia o seu chamado. Ele vai falar aqui: eu batizo com água, ou em água, algumas versões dizem, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Algumas pessoas podem ler aqui e não entender. Como assim João se descreve como alguém que não era digno de desatar as sandálias? As pessoas que faziam esse serviço eram os escravos, eram as pessoas gentias, pagãs, que estavam trabalhando para os judeus. E João vai falar aqui: eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus, nem de ser chamado seu escravo, de tão grande e majestoso que ele é. O Tiago colocou aqui uma frase muito bacana. Fantástico, meu amigo. No Evangelho de João, Jesus revela sua identidade: o pão da vida, luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. É isso, meu amigo. Muito obrigado pela sua contribuição. E é verdade, João coloca aqui Jesus como o Deus encarnado, como o próprio grande eu sou, aquele que se revela para nós, como aquilo que nós mais precisamos: o entendimento da revelação e o relacionamento com o próprio Deus Pai. Continuemos. Versículo 29 em diante vai falar sobre João descrevendo Jesus como Cordeiro de Deus. Feliz ano novo também para você, meu irmão. Thiago colocou aqui: Deus abençoe sua vida, feliz ano novo. Muito obrigado, igualmente, meu amigo. Ele vai falar aqui sobre Jesus. Ele vai apontar Jesus como Cordeiro de Deus. Versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João vai entender que Jesus é o pleno cumprimento daquilo que ele estava apontando. Jesus era aquele que haveria de vir após ele, mas era maior do que ele, porque haveria de batizar os outros com o Espírito Santo e com fogo. Jesus era aquele que estava no princípio com Deus Pai. Ele era o Verbo e estava com Deus na criação. E depois João também testemunha, João Batista testemunha de Jesus sendo o próprio Deus, ao falar que o Espírito desceu do céu sobre Jesus como uma pomba. O Espírito Santo decide se manifestar como uma pomba. Isso nos ensina também sobre a simplicidade de Jesus e também a simplicidade do Espírito Santo. Uma pomba, vocês podem perceber, a pomba não consegue ficar muito tempo em um lugar que ela acredita ser nocivo para ela, algo que pode ser perigoso. E Jesus era tão manso, tão humilde, que até uma pomba, que era a manifestação do Espírito Santo para nós, para o João Batista, entender que Jesus era o Messias, até mesmo a pomba foi capaz de pousar sobre Jesus e não foi expulsa, e não saiu de lá com medo. Rodrigo, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. Depois nós então podemos concluir no versículo 35 sobre aos primeiros discípulos que entram no quadro do discipulado de Jesus. Primeiramente, nós temos os discípulos que estavam junto com João Batista, que estavam junto com João, estavam batizando junto a ele, e agora eles veem algo maior, alguém maior, mais relevante do que João,
que era o próprio Jesus. Isso nos traz um ensinamento. Será que quando nós crescermos, por exemplo, quando as pessoas passarem a nos seguir, passarem a nos reconhecer, será que nós somos capazes de conduzir essas pessoas para o lugar que realmente importa? João mostrou que a sua humildade, mostrar que não era glória para ele. Ele não queria as pessoas seguindo a ele. Na verdade, ele queria que as pessoas se tornassem seguidoras do mestre dele, da pessoa que é maior do que ele, do que era o próprio Jesus. Também temos esse chamado agora de apontar para Cristo no sentido de falar: ei, pessoal que está me seguindo, não sou eu o caminho, não sou eu a verdade, eu não sou eu que vou transformar você, não sou eu que vou salvá-los. Mas, na verdade, quem pode fazer todas as coisas é o próprio Jesus. Siga a ele, siga o mestre realmente, que ele é quem vai trazer a sua transformação de vida. Jesus passa a chamar os seus primeiros discípulos, então nós temos Pedro, nós temos André, temos Filipe, temos Natanael, e aqui então nós podemos concluir o capítulo 1 de João. O tempo não espera por nós, então já iremos iniciar o capítulo 2, mais uma vez lembrando que nesse desafio eu me proponho a ficar durante 7 dias, durante toda essa semana, lendo 2 capítulos de João, do Evangelho de João, para que assim nós possamos concluir o ano de 2025, iniciar o ano de 2026, estudando a palavra e estudando aquilo que realmente traz a transformação de vida. Capítulo 2, versículo 1 do Evangelho de João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Eu tive essa ministração da mensagem que o Senhor colocou no meu coração ontem e que eu também postei em algumas redes, que é algo muito precioso para nós. Do mesmo modo com que o casal, os noivos, nas bodas de Caná, convidam Jesus para o seu casamento e ele causa uma grande transformação da água em vinho, nós podemos ver durante todo esse texto, nós também temos esse convite de chamarmos Jesus para o nosso ano que está se iniciando, de 2026. Convide a Jesus para o seu ano, que certamente não será o mesmo. Deus me deu essa mensagem ontem. Coloque Jesus em primeiro lugar no seu ano de 2026 e ele certamente não será o mesmo. Os noivos de Caná tiveram esse ensinamento, tiveram esse aprendizado de que Jesus é o pleno cumprimento, é aquilo que eles mais precisam em seu casamento. Jesus é aquele que traz a alegria simbolizada pelo vinho. Jesus é aquele que nos mostra a importância de nós obedecermos a sua palavra, porque é isso que eles fazem aqui. Os servos obedecem a palavra de Jesus de colocar cerca de 75 a 115 litros de água em 6 jarros cheios de água para que Jesus fizesse a transformação. Mesmo que nós não entendamos os caminhos que Jesus nos conduza no próximo ano, confie nele, porque certamente os caminhos que ele tem para nós são caminhos de bom e não de mal, de bem e não de mal, são caminhos para que nos farão prosperar e realizar os seus planos e seus propósitos para a nossa vida. Os servos do mestre de cerimônias dessa festa decidem confiar em Jesus, decidem obedecer a ele, e através dessa obediência, através do seguimento que eles fazem à voz de Jesus, que o milagre acontece, através da intimidade, que a transformação realmente ocorre. E é isso que nós temos aqui. Depois, Jesus realiza o milagre e as talhas de madeira, os jarros são trazidos ao mestre-sala, ele bebe e percebe que o vinho tinha uma maior qualidade agora do que o primeiro vinho que tinha sido entregue para eles. E ele percebe isso e fala: como vocês podem fazer isso? Porque as pessoas costumam colocar o pior vinho no final, porque quando as pessoas já estão embriagadas, elas não vão conseguir perceber a diferença da qualidade do vinho. Mas Jesus nos mostra aqui que quando nós temos uma vida de intimidade com ele, uma vida com um relacionamento, com a devoção, uma vida entregue a ele realmente, nossa vida, ainda que tenha dificuldade sim, nós teremos a alegria, a paz que excede todo entendimento. Uma transformação genuína de vida, que só é encontrada através de Jesus, o Verbo vivo, encarnado. E uma outra coisa que nós podemos retirar e extrair desse texto é sobre o testemunho e a glorificação. As pessoas passam a testemunhar o agir de Deus através desse milagre, através da transformação da água em vinho. E também nós vemos a glorificação que eles fazem aqui no versículo 11, está escrito: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Vocês lembram que eu falei que João escreve apenas 7 milagres como 7 sinais que mostram e evidenciam a divindade de Jesus. 7 sinais. Esse é o primeiro sinal, a conversão da água em vinho.
E isso serve não para que as pessoas possam apenas se alegrar com o vinho, que é importante, para que as pessoas possam apenas desfrutar o milagre, que é bom, sim. Mas, em última instância, o milagre serve para apontar para aquele que realizou o milagre, para aquele que é maior do que o próprio sinal miraculoso em si mesmo, que nesse caso é o próprio Jesus. Os milagres servem para apontar para Jesus, para apontar para Deus habitando entre nós. Nós já estamos concluindo o vídeo de hoje, mas ainda temos alguns minutos. Se puder, lembre de curtir, para que o Instagram reconheça como algo relevante, que você possa apertar nesse botãozinho do avião e enviar para os seus amigos, para que ele possa assistir. Não que seja agora, mas ele possa também assistir depois a transmissão, a gravação dessa live. Continuemos agora o versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito chicote de cordas, expulsou todo o templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Bom dia, Rayane, seja bem-vinda. Versículo 17 do capítulo 2 de João. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Pode parecer um pouco contraditório aqui. Nós falamos que Jesus era manso e humilde, a ponto da pomba, da manifestação do Espírito Santo, pousar no seu ombro e ficar lá. Mas agora Jesus parece estar explosivo ao entrar no templo e expulsar aqueles que estavam vendendo, os cambistas e os vendedores. Mas aqui nós entendemos que Jesus tinha o zelo, tinha a ira santa nele com as coisas do Pai. É isso que ele fala aqui. Ele entra no templo próximo à Páscoa e vê que a casa de oração, que é chamada a casa de Deus, eles passam a fazê-la como um covil de ladrões e salteadores. Isso também é algo muito presente no dia de hoje, não é mesmo? Quantas pessoas, ao falar sobre Deus, buscam promoção própria, buscam dinheiro, buscam ganhar, lucrar através da palavra, quando na verdade nós recebemos de graça o evangelho e também devemos dá-lo de graça também para as pessoas. E esses cambistas, os vendedores que estavam no templo e que Jesus denuncia, não tinham entendido isso e por isso que eles são expulsos por Jesus no templo da casa de Deus. E Jesus também vai falar sobre o santuário que seria destruído e em 3 dias haveria de ser refeito. Esse santuário aqui é o mesmo santuário que Esdras e Neemias reconstroem depois do exílio babilônico. E também é o mesmo templo que Herodes o Grande faz sua obra de expansão. E os judeus falam aqui com Jesus: esse santuário demorou 46 anos, Jesus, para ser construído. E como pode você dizer que apenas em 3 dias ele vai ser reconstruído? É claro que Jesus não se referia ao templo construído por mãos humanas. Ele se referia a um templo muito maior, o templo do seu próprio corpo. Que do mesmo modo que Jonas, por exemplo, ficou 3 dias, tempo, né, de 3 dias dentro do ventre da baleia, também Jesus ficaria durante 3 dias, o período referente a 3 dias, no ventre, no seio da terra, para que depois ele pudesse ser ressuscitado e mostrasse que o templo dele, que é maior do que qualquer templo religioso que nós podemos construir, o templo dele seria reconstruído. E depois, quando as pessoas lembram de Jesus falando nisso, elas percebem, quando ele ressuscitou, elas percebem que ele de fato estava com a razão ao dizer que o templo do corpo dele foi reconstruído durante 3 dias. O último texto que nós vamos ler está no versículo 23 ao 25, onde está escrito: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vocês se lembram que eu disse que Jesus estava com Deus no princípio. Nós vemos isso no capítulo 1 e no versículo 1. Jesus é descrito por João, o evangelista, como aquele que é o verbo, aquele que estava junto ao Pai. Então, Jesus, sendo Deus, conhece todas as coisas. Ele também conhece o nosso pensamento. Ele conhece as intenções do nosso coração. É isso que João coloca aqui. Jesus não confiava nas pessoas porque ele sabia o que estava no coração delas. As pessoas apenas queriam os milagres, apenas queriam as coisas boas que poderiam vir de Jesus, mas elas não tinham o verdadeiro compromisso de viver com ele
e nessa manhã, ou seja, o horário que você está assistindo essa transmissão dessa live, nós temos o convite de nós não sermos como as pessoas que viam Jesus realizando milagres e apenas buscavam Ele pelos milagres. Na verdade, nós somos convidados por Jesus para ter um verdadeiro e genuíno relacionamento com Ele. Assim como Jesus se manifesta, o Verbo encarnado, Deus que se revelou a nós, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, quando nós iremos ver também no texto de João 10, Jesus deseja que nós nos relacionemos com Ele. Por isso que Ele se encarna, por isso que Ele deixou a glória do seu Pai e se encarna para nós. Por isso que Ele faz todas essas coisas, para que nós venhamos a nos relacionar com Ele, para que Ele venha a ter um relacionamento genuíno e verdadeiro conosco. Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Nós já estamos concluindo a live de hoje, mas certamente depois você vai poder assistir a transmissão. E é isso, meus amigos. Espero que esse breve e essa curta mensagem possa servir para transmitir e realmente transformar a sua vida através do texto de João. João, que nós entendemos que é o evangelista que fala de Jesus como Deus, realmente o grande eu sou, aquele que tem 7 sinais para mostrar a sua divindade, aquele que estava no princípio com Deus, o Verbo encarnado, mas que não apenas se contentou em estar com Deus, mas decide se encarnar, decide se relacionar conosco, decide abrir esse novo e vivo caminho para que nós tenhamos vida eterna, a vida que é a luz dos homens, como nós lemos também no capítulo 1 de João. Que você possa ser edificado com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, dar o joinha para que o Instagram entenda que é relevante, apertar no botãozinho do avião para que seus amigos possam ser alcançados por essa mensagem. E até amanhã. Bom dia para você.